Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que acompanham, participam e, de certa forma, contribuem para que a história que contaremos a seguir continue sendo escrita e contada. Gostaria também de me apresentar. Para aqueles que porventura não me conhecem, sou Joergues, contramestre do Grupo Beribazu, aluno do mestre Pedro. Pratico capoeira desde 1989, portanto, são 25 anos de prática e 20 anos de trabalho em projetos sociais. Dessa maneira, relatar meus trabalhos é relatar minha vida na capoeira, já que foi nesse meio que construí minha trajetória como professor. Falar desses trabalhos significa contar a história de uma semente que foi plantada em 1994 e se transformou em uma enorme árvore que rendeu muitos frutos, o projeto Capoeira na Comunidade. Essa história, então, se inicia em 1994, quando fui convidado para dar aulas de capoeira no projeto Vale da Esperança, no bairro Resistência. Naquela época, era aluno graduado, corda verde, e já cursava Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo. Alguns professores do grupo já haviam passado pelo projeto. No entanto, nenhum pôde continuar o trabalho. Assim, a minha entrada no Vale da Esperança marcou definitivamente a trajetória que eu iria percorrer na capoeira. O projeto era mantido com a ajuda financeira da ONG Visão Mundial e coordenado pelo Dr. Édiro, um capoeirista apaixonado que acreditava que a capoeira poderia agregar qualidade ao trabalho realizado. O projeto atendia crianças e adolescentes do bairro que se encontravam na situação que chamamos de risco social, ou seja, moravam em um bairro marcado pela violência e, portanto, estavam expostos aos riscos que essa realidade poderia oferecer. Minha inserção no projeto foi, acima de tudo, um grande aprendizado, pois era necessário encontrar um caminho para o trabalho. Naquela realidade, muito mais do que o aprimoramento técnico, importava o despertar do interesse e da motivação. A descoberta da autoestima e da autoavaliação foi sempre minha busca maior. Sempre acreditei que a capoeira é capaz de resgatar as crianças e pintar de cores suaves o seu futuro, muitas vezes nebuloso. Assim, no trabalho, utilizava a capoeira como um incentivo à educação e à integração social. E esse foi o caminho que segui. Partindo para novos espaços, consegui consolidar essa filosofia, mas isso contarei mais à frente. No entanto, muitas instituições que oferecem esse tipo de atendimento lutam diariamente contra as dificuldades financeiras, e com o projeto Vale da Esperança não foi diferente. A partir da minha entrada, foram 5 anos de trabalhos contínuos até que, em 1999, após meses de dificuldades financeiras, o projeto fechou suas portas. Foi um ano muito difícil. Nesse período, aconteceu um fato que me fez repensar e até pensei em parar com o trabalho. Um acidente automobilístico com 2 alunos que estavam retornando de um treinamento no Colégio Salesiano em Vitória. Passado o susto, decidimos seguir em frente. A maioria dos alunos atendidos participava das aulas de capoeira, e muitos já tinham 5 anos de prática. Os mais velhos, adolescentes entre 15 e 17 anos, já atuavam como monitores no projeto e também me ajudavam nas aulas. Em função desse envolvimento e do interesse dos demais alunos, decidi continuar dando aulas voluntariamente. Como não tínhamos mais espaço físico do projeto, as aulas passaram a acontecer aos finais de semana em uma das ruas do bairro, e com isso, ficamos sujeitos às condições do tempo. Mas, mesmo assim, nossas aulas continuaram acontecendo até o final do ano 2000. No final desse ano, fizemos uma avaliação do trabalho e percebemos que a evasão havia sido grande, sobretudo pela falta de um espaço adequado. Decidimos então interromper as atividades lá em Resistência. Diante dessa situação, os alunos Gilberto, Gilmar e Marcelo, os mais graduados, passaram a buscar uma alternativa para dar continuidade às atividades. A primeira opção foi utilizar o quintal da casa de um dos alunos. O espaço certamente oferecia mais segurança do que a rua.
No entanto, continuávamos à mercê de São Pedro. Como já havia passado mais de um ano do fechamento do projeto e o espaço não havia sido vendido, os meninos decidiram procurar o Dr. Edson e contar o que estava acontecendo. A partir dessa conversa, ficou acertado que o espaço voltaria a ser usado para as aulas de capoeira e os meninos passariam a ser responsáveis pela sua manutenção. Além do espaço, Dr. Edson doou todos os instrumentos que pertenciam ao projeto e ajudou então a construir outra história para a capoeira de resistência e na Grande Vitória. Os alunos reformaram todo o prédio e passaram a dar aulas durante a semana. Minha participação, então, passou a se dar no sentido de acompanhar e orientar os trabalhos. Com a volta da capoeira para o antigo projeto, cerca de 100 crianças e adolescentes passaram a ser atendidos e, em função do sucesso do trabalho, os alunos ficaram conhecidos e hoje são referências em trabalhos sociais. Outros alunos foram formados e hoje dão continuidade ao trabalho em resistência. Ultrapassando as fronteiras de resistência, a árvore deu outros frutos. Em 1997, fui convidado pela Associação Comunitária do Espírito Santo, ACES, para realizar um trabalho com a capoeira no bairro Bela Vista, em Vitória. Nesse espaço, passei a dar aulas para adolescentes de 12 a 16 anos. Mas, mais uma vez, a dificuldade financeira passou a fazer parte da nossa realidade e os recursos para a capoeira tiveram que ser cortados. Novamente, optei por continuar dando aulas voluntariamente e passei a contar com a ajuda dos alunos mais graduados. Assim como em resistência, 3 alunos, Everton, Max e Betinho, passaram a atuar como monitores. Esse núcleo é emblemático em nosso trabalho, pois deles saíram os primeiros alunos que romperam a barreira de ingresso ao ensino superior. Destaques para o aluno Max, o pioneiro, Everton e Wesley. Muitos alunos enveredaram por outras áreas e hoje são profissionais respeitados em seu campo de trabalho. E a árvore não parou de frutificar. Novos trabalhos foram surgindo em diversos bairros da Grande Vitória: Itararé, Grande Vitória, Nova Palestina, São Pedro, Santo Antônio e Rosa da Penha. Na perspectiva em que trabalhamos, a capoeira é entendida como uma prática que busca construir o movimento enquanto expressão, prazer, integração e estímulo ao protagonismo e empreendedorismo social. A soma de esforços e a sensibilidade diante dos problemas sociais são fundamentais para a manutenção e ampliação dos trabalhos, que vão se perpetuar por meio dos alunos formados no projeto. Assim, gostaria apenas de ressaltar que a capoeira, o projeto e nós professores somos importantes, mas contribuímos muito pouco ou quase nada se cada um não fizer a sua parte. Fazer a sua parte é fazer por você mesmo, ou seja, não se envolver com coisa errada, sempre optar pelo correto, estudar, trabalhar, ser um bom filho, um bom pai, exercer a sua cidadania sem medo de ser feliz. Meu nome é André Luiz Fadini. Meu nome é Fábio Conceição de Paula. Me chamo Gilberto Lima. Olá, meu nome é Cris. Eu sou Carolina Zanqueta. Meu nome é Everton, né? Meu nome é Washington Moreira Martins. Meu nome é Sidmar de Oliveira Lopes. Meu nome é David Nascimento. Meu nome é Fabiano Nunes. Me chamo Gilmar Lima. O projeto Vale da Esperança foi muito especial na vida da gente, né? Porque ajudou muita gente, era uma idade que eles pegavam assim, de 6 a 18 anos. Eu passo hoje em dia também pro meu filho, que está na capoeira hoje em dia, que tem 12 anos. E aprendi muita coisa ali. É muita coisa. Se a gente for parar para pensar, a gente acaba chorando, entendeu? Então, para mim é tudo. E tanto que foi tão especial para mim que hoje em dia eu voltei para capoeira. Tão especial é na minha vida. Falando do projeto Vale da Esperança, ao mesmo tempo muito gostoso de falar e ao mesmo tempo emocionante, porque foram muitas coisas que aconteceram, coisas boas, coisas que fizeram aprender muito, e assim foi
Foi um projeto provocador na vida de muitas crianças, de muitas famílias no bairro Resistência. Se tivesse hoje em dia, eu tava ali ainda, eu acho. Eu lembro das aulas de capoeira no projeto. O professor colocava a gente sempre um atrás do outro, os mais velhos na frente, que dominavam um pouco mais da capoeira. E o Édilo, né, essa figura importantíssima no projeto Vale da Esperança, acreditou no projeto, trouxe a capoeira para o projeto Vale da Esperança. E hoje, graças a ele, o Joerg e várias outras pessoas, hoje existe o capoeira na comunidade. Eu aproveitei apenas sementes que já eram latentes, né, dentro de pessoas, você inclusive, você, o Fábio, o Wilton que esteve aqui e outras pessoas, então, que estavam latentes ali, que tinham todo o potencial e toda uma intenção de estar fazendo um trabalho desse, então a colocação disso aí. Tanto que o projeto aqui teve o seu momento de mudança, deixou, mas você, por exemplo, até hoje, né, supervisiona, coordena uma série de núcleos, independente de Dr. Édilo e de tudo mais. O Gilmar, Gilberto, né, que lutam e levam isso adiante assim, com muito amor, com muito carinho no processo. Eu acho que são pessoas assim que a gente vai se identificando e de alguma forma vai participando junto, isso serve como estímulo. Eu fico assim, extremamente comovido até, né, de ver que hoje em dia, assim, mesmo eu não estando aqui ou não estando junto, né, já não tenho mais idade nem para tocar berimbau, quanto mais para jogar capoeira. Então, isso é brincadeira. Mas mesmo assim, não estando junto, vendo que todo esse trabalho caminha, sabe, e que vai assim, se multiplicando de uma maneira fantástica, de uma maneira muito bonita. Eu fico assim, muito gratificado, né, em ver vocês estarem continuando, né, dando seguimento a isso, e outros vão estar tomando o lugar de vocês e assim será sucessivamente. E no projeto eu achava que caberia muito bem a capoeira como atividade educativa, assim como eles tiveram música, embora a capoeira, como eu falei, tem seu aspecto na música, mas eles tiveram música também com um aspecto educativo e outros elementos. Então, e a gente sentia necessidade de ter atividade que acompanhasse o desenvolvimento das crianças, até num período que é extremamente delicado, que é a adolescência. Então, atividades que fossem condizentes, né, com esse período de evolução da criança, mas que fossem bem educativas. O capoeira eu achava que era um esporte, luta, dança, assim, que congregava uma série de elementos que poderia ajudar e ajudou em muito o desenvolvimento das crianças aqui no bairro. Uma coisa que eu guardo até hoje é a primeira camisa do projeto. E essa camisa do projeto Vale da Esperança, onde surgiu o símbolo, né? Nosso símbolo do capoeira na comunidade. Então é esse símbolo aqui que a gente bate no peito, porque é mais que um símbolo. É toda uma história de luta, de conquista diária, contínua, que traz através desse símbolo que é o capoeira na comunidade. Eu conheci a capoeira na rua, né? Tinha um rapaz que fazia sempre roda de capoeira, ensinava a galera ali na rua, né? O Gilmar. E eu conheci através dele, por incentivo do meu irmão também, que brincava de capoeira naquela época ali. E foi assim que esse foi o meu primeiro contato com a capoeira. Mas eu passei a praticar quando eu estava no projeto Vale da Esperança, que eu passei a me envolver mesmo. Foi no projeto Vale da Esperança com o contramestre Joerg, né, que na época era estagiário. Comecei a capoeira com 6 anos, em 2002. Comecei com o professor Gilberto, no antigo centro comunitário, no antigo projeto Bairro Resistência. Hoje em dia já tem 10 anos já que eu pratico capoeira. Capoeira hoje na minha vida está acima de tudo. Hoje em dia, se não fosse a capoeira,
eu poderia não estar aqui, como muitos amigos meus. Eu poderia estar em lugares que não são apropriados para adolescentes. E a capoeira me incentivou muito, me ajudou bastante nisso. A ajuda da minha mãe também sempre me incentivou, me ajudou na capoeira, meus professores. Quando eu comecei com o professor Gilmar, teve meu primeiro batizado, peguei corda azul. O diferencial que eu vejo, sim, cara, que o nosso projeto, né, Capoeira nas Comunidades, é que dá o poder ao educador de trabalhar da forma como ele acha que vai funcionar, que vai direcionar aquela criança, entendeu? Que vai influenciar no caminho que aquela criança, na trajetória que aquela criança vai seguir, entendeu? E a gente interfere diretamente dessa forma, né, que eu acho que é bacana, muito bacana, e que a gente acaba colhendo bons frutos lá na frente com esse trabalho que a gente faz com essas crianças. O professor Fábio Mongol, que também sempre me incentivou, é da família também, é como um pai hoje para mim. Capoeira representa tudo, porque a maioria das coisas que eu conquistei até hoje foi através da capoeira, né? Se hoje eu curso educação física, foi graças à capoeira, porque a capoeira me mostrou um caminho, né? Ela me direcionou. Antes eu não sabia o que eu ia ser da vida. Hoje eu já sei o que eu quero ser, eu sei com que eu quero trabalhar, e a capoeira que me proporcionou isso. Teve vários acontecimentos que marcaram, assim, né? Que a gente lembra, que a gente ri. Um deles que ficou gravado mesmo era o Joergues dançando, né? Esse fica gravado mesmo, ficou gravado mesmo. Eu aprendi apenas a capoeira com o professor Joergues. Eu aprendi a jogar capoeira e aprendi a ser um cidadão também, coisa que hoje em dia são poucos trabalhos que pregam isso para os seus alunos. Tem na capoeira, mas vai para a escola, estuda, trabalha. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma profissão, sou bem remunerado. Isso a gente só tem a agradecer a quem tem instruído esse caminho pra gente. Tem umas imagens, sabe? Eu pegando um ônibus de resistência para ir para Bela Vista, eu chegando no projeto, aquele monte de criança, que às vezes eu não conseguia dar conta, assim. E outra, elas me faziam me sentir tão importante. Eu não era nada, eu era um azul marrom, eu e Joana, a gente não era nada. E vinha aquelas pessoas assim, aquelas crianças assim, elas queriam tocar, elas queriam perguntar qual era o meu nome. Gente, era tão pouco. Eu fazia tão pouco. E eu, na verdade, eu estava ali, era extraindo aquela energia para mim. Elas me faziam mais benefício do que eu fazia para elas, sabe? E assim, e às vezes eu fico pensando assim, tiveram pessoas que, até onde eu sei, né? Teve gente que faleceu, que treinava, teve gente que foi para um mau caminho, teve gente que foi para um caminho muito bom. Então assim, eu imagino como é que deve ser angustiante você ser um professor, que hoje eu estou nessa condição de professor, como é que você se sente um pouco responsável, né? A pessoa se torna seu pai, se torna sua mãe, e você tem que preocupar se a pessoa está estudando, se a pessoa está indo, obedece as pessoas em casa, se mais do que ir na capoeira. Então eu acho isso incrível, assim. A capoeira é saúde, não só saúde física, né, como a gente costuma atrelar. É um espaço de encontros, também de muitas amizades, né, boas amizades, muitas alegrias também. E a oportunidade da gente estar fazendo alguma coisa pelo mundo quando a gente se dispõe a estar num projeto, colaborando, dando aula ou até mesmo contribuindo de outras formas. Então isso é importante porque muitas vezes a gente começa na capoeira pensando no nosso desenvolvimento, no nosso desempenho, né? E chega uma hora que a gente percebe que isso não é o suficiente. Então, pensar no outro e colaborar, eu acho que é a parte mais legal da capoeira. Joergues, conheci Joergues em 93, né? É um grande amigo. Somos alunos do mestre Pedro, né, o Pedrão, e
Era muito legal, naquela época nós treinávamos juntos, ele era corda verde. E com o tempo ficava cada vez mais forte, né? O trabalho do Joergues, criando uma identificação própria para além do Pedro. E sempre com aquele vínculo, mas desde então ele já estava constituindo o seu próprio trabalho. Eu acompanhei isso como alguém assim, que estava do lado, né, treinando, e hoje como aluna dele. É muito tempo de capoeira que a gente tem, né? São 11 professores e 4 estagiários. E ver a história dessas pessoas, eu acho que isso é o mais marcante. E todas essas pessoas que hoje estão no projeto, elas têm esse objetivo, né? Atrelado ao sentido da comunidade. Então, eu acho que hoje isso é o que mais me marca, que é a cara do projeto, essa coisa do coletivo, né? Da ação sempre voltada para a promoção da capoeira, para além da expressão motora, né? Das expressões afetivas, né? Cognitivas também, dos laços de amizade que são criados. Então eu acho que fazendo esse resgate da questão das graduações dos professores, né? Do tempo que essas pessoas ficam na corda, das histórias delas, eu acho que isso é o mais marcante. Os professores hoje têm em média 18 anos de capoeira já. A gente é sempre suspeito para falar, né? Porque a gente vê as maravilhas da capoeira e acredita nela. Então é um convite para que a pessoa também possa sentir essa experiência, né? De conhecer um pouco da nossa cultura brasileira. É um círculo de experiências com outras pessoas do bem. São pessoas que querem mesmo estar ali, né? A gente não tem obrigatoriedade, às vezes fala que faz um trabalho voluntário, voluntário nesse sentido, né? Porque é um trabalho muito ligado à afetividade, é um compromisso que a gente tem de estar lá jogando, ensinando, tocando, enfim, aprendendo o tempo inteiro, aprendendo e ensinando, não são coisas separadas, né? Então eu acho que as pessoas poderiam sim se permitir, para quem não conhece ainda, conhecer um pouco mais da cultura. Conheci capoeira também novo, treinei muito tempo com uns dos alunos mais velhos, Gilmar, Gilberto. Na minha época, assim que eu era aluno, corda verde ainda podia graduar. O camarada que me deu a primeira corda era um corda verde, o Wellington, que era um dos alunos na época mais velho do contramestre. Era ele e o Marcelo. E eu peguei a primeira corda azul na escola alternativa, na Serra, com esse rapaz, entendeu? Mas eu praticava capoeira com o Gilmar, o Gilberto e o Joergues. Teve uma época que nós ficamos aqui no bairro, aqui, o projeto acabou, assim, entre aspas, e a capoeira ela ainda caminhou durante muitos anos aqui na comunidade. Treinamos um tempo na rua, um tempo no centro comunitário, um tempo no galpão do lado do centro comunitário. Outro período nós treinamos muito tempo dentro do quintal de um dos alunos, na época o Fabiano, dentro do quintal da mãe dele, da família dele lá. Como a gente tem um terreno que comportava, oferecemos, e foi até inclusive a sugestão do instrutor André, que fazia lá, viemos para aqui. E começamos a praticar aqui. E as rodas aqui tinham muito axé, como era por portas abertas, né? Quem passava via, assistia, e com isso se sentia atraído por curiosidade e vinha participar. E com isso conquistou muitos adeptos. E quando chovia, a gente não tinha espaço. E numa roda que estava se esperando, né, que era comemorando o aniversário de um membro, que é o Gessler, decidiu fazer na garagem ali, que é um espaço apertado, mas foi uma roda muito boa. E depois de muito tempo começou também o período de chuva e a gente teve que ficar com a capoeira um tempo parado. E aí então nós chegamos na conclusão de procurar o dono do espaço do projeto, do prédio, o Dr. Ed. Então que ele veio a ceder o espaço pra gente. E na época os mais graduados eram o Gilmar e o Gilberto. E eu pratiquei capoeira durante muito tempo dentro do bairro,
com eles pelo fato de eu ter adoecido também. E foi uma fase muito difícil na minha vida e sempre fui apoiado pelos meus amigos. Pratiquei capoeira durante muito tempo com eles. Assim que eu melhorei, eu consegui voltar às atividades normal. Hoje em dia eu desenvolvo um trabalho grande de capoeira, movendo a capoeira na Grande São Pedro, no circuito cultural, na escola, e tenho um trabalho também no Cajum, no qual assim faz parte muitos jovens de dentro da comunidade e de fora da comunidade também. A capoeira na minha vida, assim, é engraçado que a minha história ela é um pouco parecida com a do meu mestre, entendeu? No começo, meu pai também nunca apoiou, assim, demonstrava totalmente assim uma coisa bem contra mesmo, entendeu? Mas eu desde pequeno tentava trabalhar e ajudar dentro de casa para não ter essa cobrança que a capoeira estava me atrapalhando em alguma coisa. Eu estudava, praticava capoeira à noite, a gente saía daqui, eu me lembro que a gente saía com as bicicletas velha que a gente tinha, ia para o Salesiano, ia para a Academia do Bom Suar, ia no bairro de Lourdes praticar. Foi até num período que o professor Gilmar também se acidentou e só ia eu e Gilberto. E a gente praticava capoeira longe, praticava no bairro também. Mas o meu pai ele sempre cobrava isso de mim: ó, a capoeira não vai encher sua barriga não vai encher nossa barriga não, você larga esse negócio. Aquilo eu entrava para dentro do quarto, eu chorava, eu ficava, porque é uma coisa que até os meus amigos, meus alunos novos, eles falam para mim: professor, a capoeira vicia, é uma coisa que vicia. Eu falo, ela é uma coisa que vicia, mas é uma coisa boa, entendeu? E é uma mudança que você vê na vida do jovem. Então, quando eu fui contratado pelo projeto que eu dou aula e que eu recebi o meu primeiro salário, que me fez acreditar mais ainda naquilo, que viver de capoeira não é impossível, entendeu? Mas tem também as suas cobranças, é claro, isso meu mestre sempre fala para mim. Mas eu mostrei para o meu pai, eu falei para ele, e dali então ele passou a jogar no nosso lado, entendeu? O Joergues até fala muito isso, que ele, depois que ele conheceu mais de perto, ele passou a reconhecer melhor. E assim, eu mostrei para ele que aquilo era um trabalho que podia dar certo, entendeu? E hoje em dia a capoeira na minha vida, ela é uma coisa muito grande, entendeu? Assim, eu tento fazer muito pelos meus alunos, até além do que der, torna-se uma coisa bem familiar mesmo, assim, a proximidade entre mim e eles e os meus outros amigos. Para quem não joga, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, porque através da capoeira você conhece o mundo. O mundo está tão diante de nós e nós não percebemos que o mundo está diante de nós, né? Não nos atentamos a isso. Se você não pratica, independente da capoeira, tem várias outras artes, temos lutas, né? Temos dança, né? Balé, danças urbanas, tudo envolve. E a capoeira é apenas mais um dele, que está muito, muito grande, está enorme dentro das periferias e dentro das comunidades. Não deixe de praticar capoeira. E eu agradeço muito pela capoeira, agradeço muito ao meu mestre, meu contramestre Joergues, né? O mestre Pedro também, que foi o início da capoeira para nós. Gilberto e Gilmar, então, nem se fala, que foram as minhas primeiras passadas como capoeirista, né, na comunidade de resistência, e hoje está expandida para todos os lugares. A gente tem Bela Vista, né, Santo Antônio, ali temos também Tararé, aqui no Meus Alunos, né, circuito cultural. A capoeira, para mim, ela representa tudo: inclusão social, participação nas comunidades, tudo para mim. Me tirou de uma situação delicada na minha vida, né, com qual eu passava com a família, né. Através da capoeira, eu tive mais apoio da minha família. Eu estava mais largado, mais na rua, né. O meu professor me acolheu muito bem, o professor André, né, hoje o instrutor Dedé, me deu um apoio, me deu uma força. Eu devo tudo ao meu professor, sem tirar nem pôr, porque as investidas, né, não são, porque são poucas as pessoas que investem em você. E o cara acreditou em mim, acreditou que eu poderia sair de uma situação e seguir
de onde eu nunca deveria ter saído, que é a capoeira, a verdadeira amiga, a que me acolheu para estar dentro desse projeto. Hoje eu participo de um projeto imenso, que é o projeto dele, no circuito cultural, no multiuso circuito cultural. Temos aqui nos meus alunos também, e não vou deixar de falar nunca os lugares que a capoeira na comunidade está exercendo, que é o Bela Vista, que é Santo Antônio, né? Neuza Nunes aqui, tudo englobado, né? Itararé, são projetos que só tendem a expandir, a crescer, né? Então a capoeira é tudo para mim, não vai deixar. Eu entrei na capoeira porque um amigo meu, que infelizmente foi assassinado aí na comunidade, ele acabou me chamando para estar indo praticar. E aí eu fui, gostei, vi o toque do berimbau, conheci na época o professor Joelis e tô até hoje, apesar de ter me ausentado um pouco devido à questão dos estudos, da faculdade, da pós-graduação, mas agora eu tô junto com ele de novo, tô lá na Imaculada. Olha, a capoeira entrou na minha vida em 98, né? Eu não posso dizer que foi num momento onde foi num momento onde a violência estava começando a se abrandar mesmo dentro das comunidades. E como eu só estudava, aí eu resolvi fazer a capoeira, até porque a gente ia para a praia de Santo Antônio jogar basquete e tinha um pessoal que tirava a gente, tá? E eles faziam capoeira. E a gente resolveu também fazer a capoeira. Na época eles faziam capoeira com o professor Rambo. E depois disso acabamos virando amigos, né? Porque fomos fazendo a capoeira, acabamos se encontrando, e o professor era amigo de Joertes também, e acabamos virando amigos. Agora, que pena que alguns deles, né, acabaram se envolvendo com algumas coisas erradas e acabaram morrendo mesmo. Eu acho que ela representa a questão do eu social, do eu cidadão, porque através da capoeira eu descobri a cidadania plena mesmo. A questão de, através da capoeira, eu tive um conhecimento mais abrangente, que eu queria ensinar. Aí o Joelis falava que para eu poder ser um professor melhor, eu tinha que entrar na faculdade. Então a capoeira ela foi a porta de tudo isso que aconteceu na minha vida. Hoje eu sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Educação Integral e Saberes Populares. E tudo por meio da capoeira mesmo. Para mim, o projeto Capoeira na Comunidade é o meio mesmo de levar o conhecimento para os jovens das comunidades. Porque muita gente acha que jogar capoeira é só levantar a perna, é só ir lá, botar uma calça, participar da roda e bater palma, mas não é. O projeto Capoeira na Comunidade é o meio de levar o conhecimento para o jovem. O próprio professor Joertes mesmo, ele sempre procurou trabalhar, mostrar para o menino, né, pra gente, que a gente poderia ir muito mais além, que além de levantar a perna, jogar capoeira, virar um mortal, poderia também se tornar um cidadão melhor, né, e melhorar de situação através de uma faculdade, através dos estudos. O Joertes é um camarada assim que, se eu fosse, né, falar dele, eu poderia ficar falando o dia todo, mas ele é uma pessoa que como que eu posso dizer, ele sempre representou a questão de força. Quando eu mesmo não acreditava em mim, ele acreditava. Eu passei 2 vezes na segunda fase da UFES, mas na segunda fase eu não consegui, então ele vinha sempre falando, não, você vai fazer nem que seja faculdade particular. Lá na faculdade particular, não é só filhinho de papaizinho que tem lá não, tem mais filhinho de papaizinho na UFES do que na faculdade particular. Entra que você vai se dar bem. Então assim, ele sempre foi uma pessoa que sempre me aconselhou e até hoje ele me aconselha. Né? Então é uma pessoa que representa-se muito na minha vida. É uma pessoa que eu estou aqui com você aqui agora fazendo essa filmagem, mas se ele fala bem assim, Rincon, eu preciso de você agora. Eu tenho que parar tudo e ir lá. Entendeu? Porque é uma pessoa que realmente me ajudou e vem me ajudando. Capoeira é bom, né? Capoeira, ela faz com que você desenvolva os seus potenciais, que muitas vezes fica escondido, né, por questões de vergonha, de timidez, mas a capoeira não é tudo, né? Você tem que correr atrás, você tem que estudar, você tem que aprender outras coisas. E o bacana da capoeira são as amizades que ela faz. E é interessante que você só vai compreendendo isso à medida que você vai fazendo, que você vai envelhecendo.
Aí você vai compreendendo qual é o real significado da capoeira, né? E hoje eu tenho isso comigo. Um dos significados que ela tem são as amizades que ela nos proporciona, né? E os caminhos que ela pode abrir. Mas é aquilo que eu falei, é um dos caminhos, a capoeira é um dos caminhos. E hoje eu fico feliz quando eu vou lá mesmo no núcleo da Imaculada, quando eu fico sabendo pelo WhatsApp que tem uma outra pessoa que entrou na faculdade. Então eu fico feliz porque, querendo ou não, é uma outra pessoa que está vencendo e que foi, querendo ou não, por meio da capoeira, né? A capoeira é um veículo, é um meio, né? É tudo isso, é um pouco de tudo isso. A única coisa que eu ficava preocupado, aí quando ele me chegou e me falou que conheceu o Joerque, né? Que tinha conhecido o Joerque, aí chegou um tempo, ele chegou e falou que o Joerque queria me conhecer. Que aí ele começou, porque aí, quando eu vi que ele começou a fazer capoeira, então aí eu comecei a incentivar, porque eu já tinha um conhecimento com a capoeira, mas era pouca. Depois que ele conheceu o Joerque e começou a fazer a capoeira, para mim, eu tenho o Joerque como o segundo pai. O Joerque foi o principal guiador dele, hoje onde ele está, para mim foi o segundo. O que eu tenho para falar para ele é que eu agradeço tudo que ele fez por Ricom. E eu fico até emocionado para falar dele. Para mim, ele foi fundamental na formação dele em tudo. Entendeu? Para mim, ele é o segundo pai dele. E aí não precisa de eu falar mais nada. Uma coisa que marcou muito foi... Viram de eu e um colega meu, Wellington, vindo da capoeira lá do Salesiano, e aconteceu um acidente. A gente estava vindo de bike e aconteceu um acidente envolvendo nossa bike e uma moto. E aí quebrei a perna, o fêmur fraturou 2 local, abri o joelho, enfim. E o Joerque ficou muito desesperado, muito, preocupado demais, acompanhando de perto, entendeu? E é essa preocupação que ele tem até hoje com cada um, está bem, né? Então foi mais uma prova de carinho, de responsabilidade e de amor com as pessoas com quem ele convive. Então isso foi muito... O acidente foi muito ruim, né? Ninguém gosta de se acidentar, mas essa convivência, esse elo, né, entre o professor e o aluno foi muito bom, é muito bom. Você que já conhece a capoeira, mas está novo na capoeira ainda, fique na capoeira. Lógico que tenha capoeira, pratique capoeira, mas pense no outro horizonte também, fora a capoeira. Uma faculdade, um estudo, uma arte. Eu treinei capoeira a vida toda. Hoje não estou atuando como professor, estou no circo como palhaço, mas levando muito aprendizado da capoeira. Um deles seria a forma de expressão. Eu era um camarada super tímido, não conseguia falar com ninguém. Hoje em dia eu faço show país inteiro, você pega uma multidão de 2.000 pessoas e eu sozinho no picadeiro, poder se expressar para todo mundo. Eu não saberia falar nenhuma palavra, mas eu poderia falar que muitas coisas, refúgio, alegria, é um lugar que você pode conhecer pessoas, lugares. Você convive com pessoas diferentes, de classe social diferente, de personalidade diferente. É um lugar que você aprende muito, você aprende mais. A convivência com a pessoa. Quando eu comecei a rodar Resistência, Itararé, Joana d'Arc, Santo Antônio, foi por causa da capoeira. E eu sempre me senti confortável de chegar nesses bairros vestida de capoeira, porque eu sabia que mesmo perdida, porque naquela época nem carro tinha, só tinha ônibus, que mesmo perdida, alguém ia olhar pra mim e falar: ah, você é da capoeira? Capoeira Biribazu? Os meninos treinam ali. Então assim, todo mundo no bairro conhece.
todo mundo no bairro admira. Então isso é um ponto muito positivo. E eu vou confessar que quando eu estava assim um pouco para baixo, um pouco desanimada com capoeira, era e é para alguma roda que hoje está relacionada à capoeira da comunidade, eu ia e eu vou. É lá que eu consigo recuperar energias, recuperar o ânimo e ver que a capoeira é muito mais do que algumas angústias pessoais que a gente enfrenta, sabe? Às vezes a gente acha assim, porque eu jogo pouco, porque o meu jogo não é tão bonito, porque eu não me esforço tanto. E quando a gente vai em alguma roda que está relacionada às pessoas que ministram aula do capoeira da comunidade, gente, é uma renovação de energia. Então assim, se eu puder dar uma sugestão a você, vá numa roda. Vocês vão sentir que o astral é diferente, a energia é diferente. E a capoeira fica muito mais próxima, eu diria, da sua origem. Fica muito mais próximo da sua origem. Com menos ambições, com menos disputas, com menos picuinhas. Vá lá, a energia é diferente. O Joergs é o segundo pai que eu tenho, né, velho? O maior orgulho que eu tenho é de ser aluno desse cara, porque o Joergs é tudo, ele não é só o professor. O Joergs, ele é amigo, o Joergs, ele é irmão, ele é pai. O Joergs, cara, é meu mestre, velho. Entendeu? E o meu maior orgulho é ser aluno desse cara. E eu vou seguir, velho. Vou seguir no mesmo caminho, porque é o meu espelho que eu tenho. Ele é meu espelho. E é como diz a música, né? A luz que ilumina seus passos, a luz que guia seu caminho também me ilumina. E eu vou seguir os seus passos por onde você andar. Obrigado, meu mestre. A polêmica foto do nosso mestre descendo na boquinha da garrafa no projeto é uma coisa muito engraçada. É um momento que marcou bastante. E mostra a felicidade também que a capoeira traz pra gente. O meu recado para quem está em dúvida em fazer capoeira, eu recomendo bastante. A capoeira te prepara para muita coisa na vida, toda a vida, na sua convivência. Você saber lidar com as diferenças das pessoas, saber que ninguém é igual. Tem gente que aprende em uma semana, tem gente que aprende em um ano, tem gente que nunca vai aprender, mas mesmo assim essa pessoa não precisa ser desmerecida. Então ela tem espaço na capoeira, tem o canto, tem a parte do canto. Se a pessoa às vezes não é boa em tudo, mas ela é boa no canto, ela canta bem, ela toca bem os instrumentos da capoeira, ela bate palma, ajuda na roda, ajuda a tomar conta das crianças menores na roda. E essa capoeira, ela te promove uma saúde muito boa de estado de espírito e de estado do corpo mesmo, também pelas formas dos movimentos e as nossas coreografias. Mas o estado melhor que vem é o pós-capoeira, né? Quando a gente chega em casa e acorda no outro dia com o corpo respondendo, a sua mente mais leve, você pensa melhor nas coisas que você tem que fazer, você tem uma ocupação ali, você tem alguém para te dar um conselho, ouvir uma coisa para você aprender. Sempre tem que ter isso, tem que ter uma pessoa para te guiar nessa vida, não tem jeito. Ainda mais a gente que veio assim de várias opções más e ruins na periferia, e tem que ter esses professores, tem que ter esses instrutores, esses guiadores dessas crianças, desses jovens, e a gente tem que estar junto, estar sempre junto. Às vezes as pessoas param, tem vontade de ver a capoeira, fica doida para jogar capoeira, aí fica querendo voltar, mas é assim, né? A capoeira nunca para. Você pode parar, mas a capoeira nunca para. Na verdade, o mais importante eu já tenho, que é a convivência com os amigos da capoeira, de ter um convívio com eles, de estar junto, de aprender alguma coisa. É relação, é vivência mesmo, de saber que ninguém é perfeito e todo mundo tem seus defeitos. Mas a capoeira também pode abrir muitos espaços hoje em dia de trabalho, de conhecimento, de até mesmo continuar a deixar viver essa cultura, né? A não morrer essa cultura jamais, que é muito importante nas nossas vidas.
E o Joergues, ele foi pegar a corda amarela e roxa, né? E aí ele falava do projeto Vale da Esperança e ele chorava. E eu olhava para meus colegas e eu via que meus colegas todos estavam emocionados também, e eu também emocionado. E assim, ficava arrepiado com aquela energia boa e esse pertencimento, né, do projeto, do que é o projeto, de vestir a camisa. E muita história de luta, de superação, mas acima de tudo, de vitória. O projeto Capoeira na Comunidade é isso. O projeto divisor de água nas comunidades. É um projeto que agrega muitos valores e que, acima de tudo, nos provoca cada um dos participantes que tenha perspectiva de vida, que acredite em um futuro melhor, que vá atrás do que acredita, né? E que use a capoeira para que provoque outros e que, acima de tudo, estude. Então, Capoeira na Comunidade é uma ferramenta de provocação, é uma ferramenta de inclusão social, de intervenção social. Um grande amigo, ele me disse assim: vamos jogar capoeira, vamos lá brincar. Muita gente conhecia e foi que eu entendi que a capoeira ela veio pra me ajudar, tu não sabe o valor.